Olá, hoje nós vamos visitar o subreddit r/eu sou o babaca. Sou o babaca por levar meus filhos para a casa de meus pais para dormir porque meu marido não vai fazer cumprir as regras quando seus pais os visitarem? Vivemos a 3 quadras de distância de meus pais e eles veem nossos filhos quase todos os dias. Os pais do marido moram a alguns estados de distância e só veem as crianças algumas vezes por ano. É fácil quando vamos vê-los, pois só os visitamos quando as crianças estão fora da escola. Mas quando eles vêm nos ver, é em intervalos aleatórios ao longo do ano. Não é um problema, eles são excelentes avós. Com uma pequena exceção. Eles acham que nossas regras saem pela janela quando nos visitam. Isso significa que não fazemos das crianças a sua comida favorita todos os dias. Por que as crianças não podem assistir televisão com eles antes de fazer suas tarefas e trabalhos de casa? Por que as crianças têm que estar na cama tão cedo? Me deixa louco que eu seja o mal da fita porque meu marido não quer baixar o pé, então eu tenho que fazer isso. Eles vieram na semana passada. Na segunda-feira, assim que o jantar acabou, eles queriam que as crianças prestassem atenção neles. Eles queriam levar as crianças para ver o Avatar. Em uma noite de escola. Meu marido permitiu isso. A última gota. Eu disse a ele que ele sabia que atirar as crianças para fora do horário me lixava. Então eu dei a ele a escolha de fazer cumprir nossas regras ou eu o faria. Ele disse que se encarregaria disso. Na segunda noite, houve um jogo de hóquei. Ele queria assistir com nosso filho que ama o hóquei. Lembrei ao meu marido que nosso filho tinha tarefas a fazer e trabalhos de casa. Ele disse que era apenas um jogo de hóquei. Eu disse às crianças para pegarem suas coisas. Levei-os e uma muda de roupa e seus deveres de casa para a casa de meus pais. Minha mãe e meu pai os observavam e depois os levavam para a escola pela manhã. Voltei para casa e eles estavam esperando por mim. Estou sendo uma pessoa controladora e abusiva, negando-lhes tempo com as crianças. Não sou a única pessoa autorizada a tomar decisões em relação às crianças. Eles vieram de tão longe para vê-los e eu estou sendo um idiota por mantê-los em um horário. Muito bem. Eles estão de visita por um par de semanas. Quarta-feira depois que peguei as crianças da escola e as deixei em casa com meus sogros. Depois saí pela primeira vez em idades. Disse ao meu marido que estaria fora até tarde e não queria acordar ninguém para estar na casa dos meus pais. Fiz a mesma coisa de quinta-feira a esta noite. Meu marido tem ligado e mandado mensagens de texto e vindo me dizer que preciso voltar para casa porque a casa é um desastre porque seus pais não vão fazer nada. Eles estão de férias e estão lá para ver as crianças não se limparem. As crianças estão se divertindo sem regras e ele foi contatado pela escola porque nenhum dever de casa foi entregue na quinta ou sexta-feira. Eu não respondi a esses textos. Eu disse que voltaria depois que seus pais saíssem ou ele aplicasse as regras. Ele disse que eu estava levando isso longe demais e que isso estava afetando seu trabalho. Honestamente, merda difícil. Eu sou o babaca por ter se mudado quando meus pais me pediram para pagar o aluguel. Eu, 23 anos, sou o mais velho de 5 irmãos e sou um estudante em tempo integral. Também tenho um trabalho em tempo parcial na minha área, mas quando eu terminar meu pós-formatura, meu empregador me contratará em tempo integral. Ganho o suficiente de meio período para pagar a escola e colocar dinheiro de lado. Meus irmãos variam de 20 a 10 anos. Ambos os nossos pais trabalham em tempo integral. Eu assumi muitas das responsabilidades de manter tudo funcionando na casa. Eu faço as compras de mercearia, lavo a roupa, faço o jantar e preparo as refeições para que todos tenham almoços prontos para levar todos os dias. Também faço com que todos os meus irmãos façam a sua parte no que diz respeito às tarefas domésticas. Por exemplo, meu irmão mais novo é responsável por alimentar e passear os cães. Portanto, eu me certifico de que haja comida para cães no armazenamento e sacos de cocô na trela. Meu pai trabalha muitas horas e minha mãe trabalha de 9 a 5 horas em um trabalho duro. Durante o Natal eu tive a oportunidade de comprar um PS5 para mim, então eu o fiz. O resto da minha família ainda está usando uma PS4 compartilhada.
Eu mantenho a minha no meu quarto e não a compartilho. Meus pais começaram a apresentar reclamações de meu irmão mais velho sobre como eu ganhava tanto dinheiro e não compartilho as coisas que compro para mim mesmo. Totalmente verdade. Então, eles tiveram uma conversa comigo onde falaram sobre isso. Eu indiquei quanto do trabalho doméstico eu fazia e eles disseram que não era justo que eu estava ganhando tanto dinheiro sem contribuir. Eles me disseram o quanto esperavam de mim. Fui para o meu quarto e fiz as contas. Se eu lhes desse o que eles queriam, eu teria cerca de $800 por mês restantes. Se eu desistisse de um par de aulas no próximo semestre, eu poderia ir quase em horário integral com meu empregador e seria apenas mais um ano até eu me formar com meu segundo grau. Mas eu poderia pagar minha própria casa e teria muito mais tempo livre e renda disponível. Eu arrumei as malas e me mudei. Tudo o que eu possuía cabia no meu carro. Fiquei em um Airbnb por 2 semanas até conseguir arrumar tudo com um apartamento, escola e trabalho. Foi ótimo. Não vou mentir, talvez tenha exagerado um pouco na Tinder. Não podia ter mulheres na casa de meus pais. Acabei de me mudar para o meu próprio apartamento. Vou ficar em meio período até terminar este semestre. Trabalharei em tempo integral durante o verão e irei para uma classe mais leve, com carga horária mais pesada no outono. Meu irmão mais velho foi encarregado por meus pais de fazer tudo o que eu costumava fazer. As tarefas dele foram divididas com os outros 3. Eles estão todos chateados comigo por ter saído de casa. Meus pais estão chateados por eu tê-los deixado em desespero. Meus irmãos estão chateados porque todos eles têm mais tarefas. Meu irmão mais velho é especialmente salgado porque não tem tempo livre para ver sua namorada e ela não pode entrar na casa quando meus pais não estão em casa. Eu estou aproveitando meu tempo livre. Comprei uma planta da IKEA para mim. Sinto-me mal por estragá-las todas, mas não fazia sentido para mim fazer todo aquele trabalho e pagar o aluguel por cima. Sou o idiota por chamar minha irmã de cruel por sua ideia de tatuagem? Ela tem 28 anos e eu tenho 26. Minha irmã sempre teve uma relação tensa com nossos pais, especialmente com minha mãe. Claramente não conheço as razões porque as coisas estão bem comigo e com meus pais. Quando foi para a faculdade, ela conheceu seu professor de redação criativa como calouro e eles se aproximaram imediatamente. Eles faziam muito juntos e trabalhavam de perto em alguns projetos de escrita diferentes. Nunca disse isso especificamente, mas era óbvio para qualquer um que os visse interagindo que eles tinham uma relação tipo mãe-filha substituta. O que machucava muito minha mãe para ver. Eu sempre pensei que ela iria crescer fora disso ou que o profissional iria seguir em frente, mas 10 anos mais tarde eles ainda eram muito próximos. Há cerca de um mês, o professor morreu inesperadamente e isso devastou. Ela estava muito confusa durante as férias que, é claro, estavam todas na frente de minha mãe e era um lembrete difícil de lembrar que amava o professor como mãe mais do que ela alguma vez amou minha mãe como mãe. Ela ainda fala com meus pais e outras coisas e eles não brigam nem nada, mas está muito distante e não lhes diz nada sobre sua vida além do mínimo necessário. Minha mãe tentou consolar, mas estava fazendo suas coisas distantes e não queria conforto. Algo lamentável que aconteceu foi que quando ela recebeu o telefonema de sua morte, ela estava preparando chá e no choque da notícia ela derramou água fervente em seu braço, o que a queimou um pouco mal no pulso. Eu acho que a queimadura foi como na fronteira do 2º e 3º graus, e definitivamente ainda parecia muito dura durante as férias. Disse que foi especialmente difícil porque além da dor física, toda vez que ela olha para ela é lembrada do momento em que descobriu que o professor morreu. O que eu entendo totalmente. Eu estava de cara com ela e ela disse que conversou com seu amigo tatuador que disse que a queimadura deveria ser capaz de curar o suficiente para fazer uma tatuagem por cima dela. Depois me contou com entusiasmo sobre sua ideia que é um tipo de flor que o professor lhe deu um buquê para sua graduação. Minha mãe ficou tão envergonhada naquele dia porque ela não recebeu flores, mas o professor fez e estava a desfilar com elas tão felizes e isso foi um lembrete de sua conexão. Acho que o professor trocou estas flores para cada ocasião especial, como aniversários, etc.
Então agora ela quer fazer uma tatuagem de tamanho decente em um local altamente visível de algo que lembre a todos do professor. Eu disse que isso parecia realmente cruel para minha mãe, que já se sente posta de lado e como se ela estivesse no exílio de... E isso sem o constante lembrete permanente. Tipo zombou e disse: não acredito que você acha que tem o direito de me dizer para não fazer isso. Me chamou de idiota e desligou, e ainda não fala comigo exceto por um texto muito breve dizendo parabéns por uma promoção que acabei de receber. Meus pais não estão comentando. Meu pai disse que eu deveria ter ficado quieto, embora ele concorde. Minha mãe não tenha feito nenhum comentário, mas parecia grata por eu a ter defendido. Sinto que estava apenas sendo protetor de minha mãe. Mas eu sou o babaca? E se você curtiu as histórias de hoje e quer ouvir mais, acesse nosso canal e se inscreva. Se você tem alguma história que gostaria de compartilhar, envie pelo nosso subreddit /ali no Reddit.